E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais como lidar com suporte e resistência. Na verdade, como operar o suporte e resistência, como operar uma tendência. Aqui no canal você aprende a aplicar a análise gráfica de forma clara e objetiva. Já vou fazer uma entrada aqui, ó, seguindo esse movimento de tendência. Já entrei com taxa dupla aqui, que eu não quero ficar muito tempo aqui no gráfico, perdendo tempo. Já fiz a minha entrada. O que eu observei aqui? Gráfico trabalhando, fazendo movimentações de tendência. O que eu faço com o gráfico? Eu espero o gráfico me mostrar um movimento lógico. Eu espero o gráfico me mostrar uma razão para eu fazer uma entrada. O único problema num gráfico como esse é que eu vejo ele cheio de pavio. Quando eu vejo um gráfico assim cheio de pavio, o que acontece no gráfico? Muita volatilidade. Essa volatilidade, ela é o inimigo número 1 de todo trader. Principalmente um trader iniciante, que ele não tem muita habilidade para execução no movimento. Então, um dos cuidados que eu costumo dizer para um trader iniciante é cuidado com a volatilidade. Qual foi a minha ideia aqui? Dá uma olhada. Gráfico chegou em região de fundo. Gráfico chegou em região de fundo. Eu tenho região de resistência. Gráfico me mostra movimentação de alta. O que eu fiz? Segui tendência. Simples, simples. Mas qual é o problema de um gráfico cheio de pavio como esse? O problema é que o gráfico pode aqui, por exemplo, ó, este candle que você está vendo aqui, ele até aqui, ó, ele era um candle verde, ele foi um candle verde. Só que ele fez essa movimentação, veio aqui e fechou dessa forma aqui. Essa é a volatilidade. Por exemplo, esse candle aqui que eu entrei na continuidade, se a volatilidade entrasse na região no exato momento, ele podia chegar aqui, ó, verde até aqui, tocar na resistência e fazer um movimento como esse, assim, ó, fechar desse jeito aqui, como aconteceu com esse, e me tirar do trade. Então, a primeira coisa que todo trader iniciante ele tem que ter cuidado é a volatilidade. Então eu vou falar alguns cuidados. Se eu fosse falar os cuidados que o trader iniciante tem que ter, eu ia falar muita coisa aqui. Mas ó, você quer viver de day trade? Você tem que ter cuidados quando você realiza análise gráfica. Aqui eu deixo dicas para você que é trader iniciante ou você que seja avançado, tá? Então, você que é um trader iniciante do zero, cuidados com o gráfico que você tem que ter. Você tem que ter cuidados em regiões do gráfico, você tem que ter cuidados na leitura do gráfico, você tem que ter cuidados com o contexto do gráfico, você tem que ter cuidados ao operar suporte e resistência, você tem que ter cuidados ao operar tendência, você tem que ter cuidados em operar opções binárias, sendo um trader iniciante e até um avançado, tá? Agora eu poderia resumir aqui em dois grandes cuidados, ou dois cuidados que todo trader iniciante tem que ter. O primeiro dele é não operar em gráfico com volatilidade. É uma coisa que isso é claro e notório, tá? Vamos ver outros gráficos e aí a gente vai conversando sobre isso, tá? Antes disso, você que é novo aqui no canal, que é um iniciante, ó, eu deixo 16 padrões de candle que todo trader tem que saber. São 36 páginas que você pode utilizar esses padrões aqui de vela para executar seus movimentos. São 36 páginas aqui gratuitas para você estudar. Esse material está lá no treinamento fechado, mas resolvi abrir para quem é seguidor aqui do YouTube. Onde você encontra esse material? Você pode ir aí no meu canal do Telegram. O canal do Telegram está aí no banner do canal ou no link da descrição. Você vai entrar nele, ó. O nome do canal é Treinamento Hunter, não existe outro. Se você está em algum canal com meu nome ou minha imagem que não seja o Treinamento Hunter, não sou eu. Cuidado com os perfis falsos. Então você vai entrar, vai ter um banner aqui, ó, no topo, uma mensagem fixada. Você vai clicar, vai abrir os links para você fazer o download, tá bom?
Ah, Cadu, quero tirar uma dúvida, eu não achei seu canal, o que que eu faço? Você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, no meu direct, né? O meu direct é Cadu Rinaldi, você pode entrar em contato comigo, ó. Você pode ver resultados dos alunos, aqui está o link para aquisição do treinamento, caso você queira acelerar seus conhecimentos, coisas que você demoraria meses ou anos, você pode acelerar isso e aprender de forma simples e rápida. Lembrando que ainda está com 60% de desconto, então corra que logo logo esse preço vai mudar, tá bom? E se você tiver alguma dúvida é só entrar em contato comigo ali pelo direct. Então vamos lá. Vimos nossa primeira análise. Qual o primeiro cuidado que nós temos que ter? Você que é um trader iniciante, por exemplo, se a gente fosse analisar 2 cuidados que todo trader iniciante tem que ter. Primeiro, é a volatilidade do gráfico. Então eu vou abrir o gráfico, eu vou olhar um gráfico, vou ver aqui, por exemplo, abrir AudiCAD. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele tem volatilidade? Deixa eu dar uma olhada no que ele fez aqui. O que ele está fazendo nessa região? Ó, o gráfico veio aqui nessa região, chegou nessa região aqui, ó, de fundo, e fez o que nessa região de fundo? Até agora não fez nada, né? Não fez nada nessa região de fundo, ó. Ele está indo buscar a região de fundo. Pronto, entrei naquela região de fundo ali. Olhei o gráfico, estou vendo que o gráfico tem pavio, mas aparentemente não tem uma volatilidade. Então o que eu vou fazer? O gráfico ele tem momentos de correção ou reversão do movimento. Aqui, ó, inclusive, eu vou entrar com mais 2 taxas para garantir o movimento ali. Todo gráfico ele tem regiões de correção de movimento, que é quando ele faz a correção da tendência, ou a correção da tendência quando ele está seguindo a tendência, ou ele faz a reversão da tendência. Então, nesses 2 movimentos, são movimentos que eu posso pensar em fazer correções no gráfico. Então agora, por exemplo, eu estou vendo um movimento de correção de tendência. Nesse momento de correção de tendência, eu posso pensar assim em corrigir o gráfico. Tá lá, ó, entrada mais que perfeita, né? Ainda entrei com 2 taxas, dá uma olhada, ó. E o candle ainda não reverteu, acabou fazendo uma retração aqui nessa região, né? Retração é algo que eu não opero, tá? Mas o que eu imaginei aqui, dentro do movimento gráfico que ele fez? Eu imaginei que ele ia tocar ali na região e ia fazer um candle de alta, né? O pensamento é o quê? Que ele faça uma correção nessa região. Era só isso que eu estava pensando. Eu não queria fazer retração. Mas aconteceu de acontecer essa retração. Tranquilo. O importante é que foi bem sucedida a entrada. Por quê? Quando eu vi este candle fechando aqui nessa região, eu vi este fechamento padrão aqui. Este fechamento padrão, o que eu pensei? Ele está propício para fazer um movimento de correção no gráfico. Então, ou o gráfico ele corrige durante a tendência, ou o gráfico reverte tendência. É isso que o gráfico vai fazer a todo momento na sua movimentação. Então, peguei uma entrada aqui, ó, perfeita, né? Fazendo essa bendita retração que eu não gosto, com base aonde? Com base a correção da tendência, ó, nessa região de fundo. Então eu estou vendo tendência trabalhando aqui, estou vendo tendência fazendo movimento aqui. Quando ela chegou aqui, ó, vejo que ela pode fazer uma correção. Então a tendência ela trabalha tanto correção como reversão. Então eu pensei numa correção da tendência para que depois ela continue buscando maiores fundos. Vamos lá, vamos analisar gráficos. Então fizemos aqui 2 taxas em Euro-USD. Agora já entrei em AudiCAD aqui com 3 taxas. Maravilha, né? Maravilha. Olha, dá uma olhada, tá vendo agora o gráfico fazendo a correção aqui, ó, um pouquinho mais abaixo? Essa expectativa ali naquela região. Mas, ótimo, deu bom, perfeito. Ó, os GBPs vieram aqui para cima agora. Vamos continuar o estudo que nós estamos fazendo aqui. Então,
Outra coisa, outro cuidado que nós temos que ter, principalmente que você que é um iniciante, dá uma olhada, ó. Olha esse gráfico cheio de pavio. Então, outra coisa que o iniciante deve ter. Se ele é um iniciante, a volatilidade pode o tirar do trade. Outra coisa que ele não pode esquecer é que ele não pode trabalhar contra a tendência. Ele tem que sempre trabalhar a tendência. Agora, ó, eu entrei seguindo tendência. Eu entrei no fechamento desse martelo, o gráfico me jogou lá em cima, ó. Me jogou lá em cima a entrada. O que que é isso? É volatilidade. Cuidado com volatilidade. Mas tudo bem. O que importa aqui é o que eu estou mostrando para você como exemplo, ó. Eu estou seguindo tendência. Eu vou entrar até com mais taxas aqui, ó, porque ele está subindo. Ele está fazendo um movimento de alta. Então, eu quero seguir tendência. O gráfico me mostra isso. Você que é trade iniciante, ou você que é, mesmo que seja experiente, entenda uma coisa. Nunca opere gráfico volátil, que ele pode te pregar algumas peças. Eu estou fazendo entradas aqui pela minha experiência, o que eu tenho diante dos gráficos. E nunca vá contra a tendência. Ó, ó, fechou. Pena que ele não computou todas as taxas que eu entrei aqui, ó, né? Olha o que a... Deixa eu respirar um pouco aqui, porque quase que eu tomei um loss aqui. Olha que interessante, eu entrei no fechamento desse candle, ele me jogou aqui em cima, Aí tem gente que fala assim, ah, é delay, é não sei o que. Não, gente, não é nada de delay, não. Isso aqui é normal da volatilidade, abertura e fechamento de vela, tá? Depois ele me jogou aqui, mas, olha só, isso é o que eu tô querendo dizer para você. É a volatilidade, olha isso. Olha isso aqui, olha esse pavio. Olha esse pavio. O que me fez me manter vivo na operação aqui? Eu tive que entrar com mais 2 taxas aqui, e mesmo assim não foram computadas, só foi computada uma, mas o que me fez manter vivo nessa operação foi que eu segui tendência. Você entendeu? Olha que interessante aqui, ó. Tendência de alta. Vou até apagar essa linha aqui, eu vou desenhar. O gráfico em meio a esse monte de volatilidade. Por isso que você tem que entender, você que é trade iniciante, ó. Tendência de alta. Padrão de correção em região. O que o gráfico faz? O gráfico, tendência de continuar subindo. A volatilidade, quando eu fiz a entrada, me jogou lá em cima. Mas eu sei o que o gráfico está fazendo. Então eu tinha 2 opções. Ou eu tomava o loss e procurava um outro gráfico, ou eu procurava corrigir o que aconteceu. Eu, com minha experiência, eu fui lá e corrigi. Para você que está iniciando, eu não aconselho, principalmente um gráfico como esse aqui. Mas eu sabendo e trabalhando a favor da tendência, eu consegui ficar positivo. Para mostrar para você que esses são os 2 cuidados que o trader iniciante tem que ter, principais. Não opere gráfico com volatilidade. E segundo, não opere contra a tendência. Sempre trabalhe em gráficos bons para operar. O que é um gráfico bom para operar? Um gráfico sem volatilidade, onde ele não vai deixar esse monte de pavio aqui e trabalha a favor da tendência. Se você tiver esses 2 cuidados que todo trader iniciante tem que ter, você vai ver como vai mudar a sua percepção de operação e os seus resultados. Porque você vai estar trabalhando com as forças gráficas ao seu favor. Você vai estar trabalhando com o movimento do gráfico a seu favor. Então, esses cuidados no movimento do gráfico você vai ter que ter a todo momento. Olha aqui, o gráfico está trabalhando num canal de alta. Qual é a força gráfica? Trabalhando comprado no gráfico. Eu esperei um padrão de candle acontecer dentro de uma força gráfica para continuar o movimento. A volatilidade ainda tentou me tirar do gráfico, mas eu continuei o movimento. E olha que interessante, para fazer a entrada, eu tive que analisar os pontos que eu sempre falo para você, né? Eu sempre falo e repito aqui. Eu tive que ver gráfico, eu tive que ver o gráfico trabalhando,
eu tive que ver a região onde o preço está, eu tive que entender a tendência, o padrão de vela em si aqui, né, que seria os candles, padrão de vela, vamos colocar aqui para ficar claro para você, e volume. Aqui, gente, eu utilizei o volume sim para fazer a minha leitura para a continuidade desse movimento. Por quê? Quando o gráfico está assim, volátil e fazendo movimento sem muita lógica, eu preciso aliar todos os sentidos gráficos. Olha, tanto é que o gráfico tinha que continuar subindo, que dá uma olhada, ele continuou subindo. Isso é uma análise bem feita. Por que você tem que fugir de volatilidade? Porque dá uma olhada na região de topo, ó. Essa região aqui é uma região de topo, né? Dá uma olhada em decisão. Essa região é a região de fundo, dá uma olhada em decisão. Mostra indecisão. O que me fez manter nessa entrada positiva e corrigir e terminar positivo ela foi entender, mesmo que está com volatilidade, eu consegui fechar os 5 sentidos da análise gráfica seguindo a tendência. Então, 2 cuidados que eu deixo para o trader iniciante. Não trabalhe em gráfico volátil e não vá contra a tendência. Sempre opere a favor da tendência. Uma entradinha aqui positiva em GBP JPY. Aqui fiz essa entrada de correção no Audicad com 3 taxas, praticamente 4-0 e mais 2 aqui nessa continuidade de tendência, né? Eu fiz uma continuidade de tendência aqui, ó, mais 2 taxas, 6-0 hoje, tranquilo, entendendo o que está acontecendo na análise gráfica. Então, quando você vai operar análise gráfica, você tem que ter alguns cuidados com a análise gráfica. Você tem que ter alguns cuidados com tendência, alguns cuidados com a leitura de gráfico, alguns cuidados com suporte e resistência. Você tem que ter alguns cuidados na sua leitura. E dentre desses cuidados, 2 cuidados que todo trader tem que ter é cuidado com a volatilidade do mercado e cuidado ir contra a tendência. Nunca faça isso. Nunca. Gráfico volátil, saia da frente do gráfico. Não tem movimentos a favor da tendência? Espera o gráfico trabalhar a favor da tendência. Ó, o que os alunos assim fazem? Eu deixo aqui, ó, resultados dos alunos para vocês entenderem, porque tem muita gente que chega frustrada no treinamento porque só aprendeu marmelada por aí e não saiu do lugar. Aí quando ele começa a aprender, ele vê a mágica acontecer, mas não é mágica, é técnica. Dá uma olhada aqui, isso aqui é o Clébio, né? Olha a desatenção que faz com a pessoa. Ó. Bom dia, professor. Analisando os gráficos com mais calma. Olha isso aqui. Essa mais calma, gente, é enquadrar justamente esses cuidados que eu estou falando. Calma. E agora não me afobando. Só que, ó, as entradas de 2 eram para ser R$12, mas eu esqueci de trocar. Dá uma olhada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas perfeitas seguidas. Por que isso? Porque toma os cuidados devidos, cuidados de leitura do gráfico, cuidados na região, cuidados na tendência, cuidados contra a tendência, cuidados na volatilidade, cuidados do movimento do gráfico, cuidados no suporte e resistência. Você tem que analisar todos esses cuidados. Cadu, onde eu me aprofundo nesses cuidados? Quando você se aprofunda em análise gráfica, em estudar análise gráfica, você se aprofunda em todos esses setores. No treinamento mesmo eu trago profundamente todos esses setores e os cuidados que nós temos que ter. Porque você só aprende a operar corrigindo as suas falhas. Conforme você aprende como é que a análise gráfica funciona, você vai ver o que você faz de errado. Quando você sabe o que você faz de errado, você começa a fazer o certo. Começou a fazer o certo, os resultados vêm. Dá uma olhada, ó. Fala, professor, estou chegando a 2 anos em OB, olha isso, ó. Estou chegando em 2 anos em OB sem resultados expressivos. E apenas 1 mês de treinamento já começo a ter o entendimento da estrutura do gráfico como nunca antes. Você entendeu isso aí, o que o aluno está falando? 2 anos sem resultados. Só que agora em 1 mês estudando, ele está tendo o entendimento da estrutura do gráfico como nunca antes. Gratidão, professor Cadu. É uma emoção que agradeço sua companhia nesse caminho. Disponha, amigão.
Tá vendo? Isso aqui, ó, agrada o meu coração. Isso aqui que me enche de prazer. Dá uma olhada, a sequência linda, ó. Tem um loss, ó, 1, 2, ó. Depois vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entradas perfeitas. Imagina uma pessoa 2 anos bloqueadas diante do gráfico, 2 anos fazendo algo que não sabe o que é, e tentando, e tentando, e tentando. Por quê? Ou porque ensinaram errado, ou porque, bom, na internet por aí nem se fala, né? Nem vou comentar isso aí. Aí tem muita gente que fala, fiz curso de fulano, fiz curso de ciclano, não saí do lugar. Porque se a pessoa não tem conhecimento gráfico, não tem entendimento de análise gráfica para passar, para transmitir, quem dirá o aluno para aprender e assimilar, né? Depois de 2 anos, ó, sem resultados, em 1 mês ele começou a entender o gráfico. Isso me enche de alegria. É isso que faz você mudar a sua visão e a sua forma de operar. Entendendo esses cuidados que você tem que ter, principalmente o trader iniciante, e conseguir compreender o que fazer diante do gráfico através da análise gráfica. Olha isso, ó. Boa tarde, professor Cadu. Passando para agradecer pelos ensinamentos que mudaram minha visão gráfica. Olha outro aluno falando, ó, mudou a visão gráfica e meus resultados. Também parabenizar pelo excelente trabalho, seu curso é fantástico, o conhecimento é libertador. Sabe por que o aluno tem prazer em falar isso, gente? Porque eu ensino de verdade. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, eu já me frustrei com treinamento, eu já me frustrei aí com curso, eu não sei o que eu devo fazer. Por isso que eu trago os alunos aqui, ó. Porque se eu falar para você que realmente eu ensino e aí basta você se dedicar, você vai falar, o Cadu tá falando isso aí por falar. Quem tá falando é o aluno, ó. Não sou eu. O aluno que tá falando para você, ó. Olha isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 loss, 9. 9 a 1. Aí, ó, tranquilo. Por quê? A visão gráfica dele e os resultados mudaram. Quando eu falo que o gráfico não é emoção e é razão, quando você consegue virar essa chave, ó, olha o que ele falou, minha visão gráfica. Quando você tem visão gráfica, você tem razão no que faz. E a emoção não toma conta. E os resultados vêm. Agora, tem conhecimento. Tem que ter conhecimento. Conhecimento técnico. Trading é conhecimento técnico. Você viu fazendo uma entrada ali, eu tomando um loss, e mesmo tomando um loss, eu fui lá e fiz uma correção na minha entrada ali por causa da volatilidade. Não era porque o meu entendimento estava errado, a volatilidade estava me tirando do trade. Você viu que a vela fechou exatamente como tinha que fechar, mas estava acima, porque ele me jogou acima. Eu fui lá, entrei com mais taxas para sair positivo dentro do conhecimento técnico que eu tenho. Então, quando você tem conhecimento técnico, o loss que você toma, que é o que não poderia acontecer, porque você sabe o que está fazendo. Você vira o jogo totalmente. Olha esse aluno aqui, ó. Boa noite, mestre Cadu. Vim agradecer pelos seus ensinamentos. Muito obrigado por suas aulas. É a primeira vez que o meu resultado de muito esforço. É só vitória hoje. Fiz pela 2ª vez mais um saque. Muito obrigado pelos ensinamentos. Estou todo dia também no YouTube assistindo suas aulas. Sou um hunter. Olha só. Esse aluno aqui também, é tudo aluno novo, tá, gente, que eu estou mostrando aqui para vocês. Tudo aluno novo que eu não lembro nem o nome deles ainda. Me perdoem vocês que eu não falei o nome. Porque são alunos que entraram esse mês aí. Ele tá falando que ele tá no treinamento e ainda continua vendo as aulas do YouTube. Sim, porque as aulas do YouTube é um complemento do treinamento. Então dá uma olhada, ó. Já é a 2ª vez que ele faz o saque. Coisa que ele nunca tinha feito na vida dele. Nunca tinha feito na vida dele. Por isso que eu digo para vocês, gente, conhecimento é libertador. Esse aqui é o Wanderson. O Wanderson tá aí com nós há alguns meses e já vem aí consistente há um bom tempo, né? Ó, bom dia, professor Cadu. Passando para agradecer pelos ensinamentos, dizer que o treinamento Hunter é nota 1000, 5 a 0 em 2 sessões de operação com horários alternativos. Vejo que estou melhorando muito a cada dia. Ó, o Wanderson, ele trabalha em turnos, então ele não tem um horário específico para trabalhar. Ele opera de acordo com o horário que ele tem. E ele bate meta todo dia, ó, e ele falando em 2 sessões.
E faz alguns meses já, tá? Meses, desde que ele entrou no treinamento, que o Wanderson está positivo. Tanto é que o Wanderson, pelo que eu conversei a última vez com ele, parece que ele tem a oportunidade de fazer um outro trabalho, né? Por causa do horário alternativo de horários, mas ele optou pelo trading. Então hoje ele trabalha, ele tem o trabalho dele e tem o trading como renda extra também, que ele já está fazendo mais que um trabalho. Ele não precisa trabalhar em 2 lugares. Ele pode, no tempo que ele tem, trabalhar na casa dele tranquilo. Fazer como o Cadu fez aqui, ó. Uma entradinha com 2 taxas, outra entradinha com 3 taxas, outra entradinha com uma taxa, fazer um 6-0 tranquilo. Sabendo o que está fazendo, compreendendo o que está fazendo. Olha o gráfico continuando o movimento, ó. Olha a visão da análise. Eu gosto de voltar depois no gráfico e mostrar para vocês o porquê da entrada e o porquê da análise. Ah, perfeito. Quando você entende o gráfico, você sabe a razão e a lógica do gráfico, as coisas mudam, tá? As coisas mudam. Então, recadinho que o Cadu quer deixar para você. Para você, que é um trader iniciante, talvez está começando agora, está preocupado, tome 2 cuidados. 2 cuidados que todo trader iniciante deve ter. Cuidados com a volatilidade, cuidados em operar contra a tendência. Só que também você tem que ter cuidados para operar opções binárias, como qualquer mercado. Cuidados ao operar tendência, cuidados ao operar suporte e resistência, cuidados com o contexto do gráfico, cuidados com a região do gráfico, cuidados com o gráfico em si. Eu deixo aqui dicas para iniciante, para você que quer viver de day trade. Você que é um trader iniciante do zero, eu deixo esses cuidados que tem que ter na análise gráfica. Agora, a única forma de você aprofundar e conseguir entender quais são esses cuidados e você agir com maestria é você se aprofundar no conhecimento da análise gráfica. Se você quiser se aprofundar no conhecimento da análise gráfica, treinamento está aí, como eu costumo dizer, preço de pão com manteiga. Você pode vir estudar com a gente, eu dou suporte a todos os alunos, de tirar as dúvidas, estou aí ajudando. Enquanto eu estou com disposição e tempo, eu estou fazendo isso, gente, porque vai chegar um dia que talvez eu não vá ter mais disposição e eu também não vou mais ensinar ninguém, né? Então, quem quer aproveitar e aprender, enquanto eu estou com disposição para ensinar, enquanto o treinamento está aí com um preço justo, né, um preço bem simples para você fazer parte, está aí. Se você quiser se aprofundar, é só vir estudar com a gente, tá bom? Enquanto é isso, as aulas aqui no YouTube continuam todos os dias, está aqui todos os dias. Inclusive, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, você vai aprender muito aqui. Eu deixo todos os dias essas dicas maravilhosas para você enquadrar em suas operações e conseguir entender a análise gráfica de uma forma simples, clara e que traz resultados, tá bom? Te vejo amanhã então numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.